Nesse vídeo, um aluno meu vai contar todo o passo a passo que ele usou para sair do absoluto zero do marketing digital. Em menos de 6 meses, ele conseguir substituir o salário que ele tinha no emprego tradicional só com a renda dele como afiliado. Então ele teve a possibilidade de sair do emprego que ele tinha e hoje ter uma renda superior trabalhando de casa só como afiliado. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de todo o conteúdo que ele vai passar. Então, galera, eu tô aqui hoje com o Lucas e o Lucas vai contar um pouquinho da história dele no marketing digital, contar um pouquinho dos resultados dele. Lucas, cara, antes de mais nada, se apresenta um pouquinho, fala quem que você era antes do marketing digital, o que você está fazendo hoje, onde você mora, conta um pouquinho aí da sua história, se apresenta um pouquinho. Com total liberdade? Total liberdade. Sou Lucas, moro aqui no sul de Minas, eu tenho 22 anos, novo ainda, e comecei no marketing digital e conheci o marketing digital desde maio desse ano, então sou bem recente mesmo no... Tem aí 4 meses, né? Isso. E antes de começar no marketing digital, eu trabalhava numa instituição financeira. Eu fiquei 1 ano e 2 meses, mais aproximadamente, nessa instituição financeira e fui mandado embora de lá, sabe? Por corte de gastos, acabei saindo de lá. E o marketing digital uniu o útil ao agradável para mim. Que assim que eu saí de lá, eu comecei a dedicar mais 100%, e hoje a minha renda principal é prevista do marketing digital. E no início, quando você estava ali começando o marketing digital, como que foi? Você começou no marketing digital depois que você foi demitido, ou você foi demitido e depois resolveu estudar? Como é que foi essa história? Eu comecei um pouco antes, mas eu fui demitido mais ou menos ali por volta de agosto, certo? E eu comecei por volta de maio. Quem me apresentou o marketing digital foi um primo meu, sabe? Ele começou a trabalhar com isso, começou a ter a renda propriamente do marketing digital, certo? E ele que me apresentou. E nessa apresentação que ele teve, ele não foi numa conversa mesmo de amigo, que ele me contou como que funcionava e tudo mais, e eu interessei. O grande motivo que fez eu, antes de, como se diz, transformar o marketing digital em renda principal, foi transformar em renda extra. Porque eu tenho uma paixão por investir em bolsa de valores, sabe? Aí eu estava querendo alavancar um pouco o capital para aumentar o meu aporte em bolsa de valores, cara. Então foi isso que fez eu querer ir para o marketing digital, para ter essa renda extra para aumentar o meu aporte em bolsa de valores. Então você queria renda extra para aumentar seu investimento, basicamente, para sobrar mais dinheiro no mês, você investir mais, obviamente, ficar rico mais rápido. Exatamente, esse era o ponto, sabe? Cara, e como é que foi? E como é que foram esses seus primeiros passos aí? Assim, de quando seu primo te apresentou o marketing digital, o que você foi fazendo, quais foram as dificuldades que você teve? Quando ele me apresentou, a primeira coisa que eu fiz foi, assim, logo após a conversa que a gente teve, eu fui no YouTube e comecei a ver vídeo. Vi vídeo de várias pessoas, sabe? E, tipo, e foi lá que eu vi um dos primeiros vídeos seu, que, por incrível que pareça, eu entrei no seu canal e assisti aquelas 3 aulas de curso gratuito que você tem na playlist, certo? Aquilo foi o meu primeiro, como se diz, o primeiro contato com você. Mas eu assisti muito conteúdo no YouTube a fim de saber mais sobre, sabe? Como que... Porque uma coisa que acontece muito quando a pessoa acaba de conhecer o marketing digital e aquela primeira impressão, já pensa que o mercado está saturado e não tem espaço para ele. Isso é uma coisa que você vê porque tem muita gente falando, principalmente YouTube, perfil de expert e tudo mais, sabe? Aí após eu começar a ver esses vídeos, quem me ensinou mesmo assim a clicar na plataforma foi o meu primo, sabe? Que ele já tinha um conhecimento de tráfego, já fazia 1 ano e pouco ele fazia. Então, vamos se dizer que o apertar botão, ele me ensinou prioramente, sabe? Só que logo após isso, eu conversando com ele, eu falei, eu preciso tava querendo fazer um curso, alguma coisa assim, para eu poder adquirir mais conhecimento, sabe? Porque, por exemplo, ele passou para mim a parte de apertar botão, só que marketing digital não é só apertar botão. Se você não souber teoria, A prática não a prática não adianta nada, sabe?
Porque aí o que ele me disse, ó, eu vou te indicar um curso para você fazer, que é o Afiliado Viking. E tem uma outra coisa principal que ele falou para mim também, falou, sempre que você tiver uma dúvida, vai na central de ajuda do Facebook, digita qualquer palavra-chave que você achar que está da dúvida sua, e vai lá e vê o significado daquilo para você entender o que você está fazendo, sabe? Inclusive, eu até achei genial ele falar isso, porque os caras escreveram um manual da plataforma. Então, tudo que você quer, tá lá. E se você não entender pelo manual da plataforma, você não vai entender basicamente lugar nenhum, sabe? Isso que foi uma sacada que eu pensei, porque tudo, se você quiser saber, tipo, o que é CPM, o que é impressão, o que é alcance, o que é leilão, tudo lá na central de ajuda. O que é a fase de aprendizagem, quando que ele entra na fase de aprendizagem, isso tudo tem na central de ajuda do Facebook. Tudo. Então, tipo, o cara que começa no marketing, assim, eu acho que um curso é necessário para ele, para organizar as ideias, sabe? Porque o curso é bem organizado, as ideias. Mas, basicamente, a central de ajuda, eu acho que tem tudo necessário lá. Você aprender a plataforma, sim, né? Mas a plataforma, o central de ajuda não te dá estratégia. Isso. Né? Então, tipo assim, você quer fazer um lançamento, você quer estruturar uma copy, você quer subir uma campanha com funil de pixel, funil de público, isso tudo a plataforma não te ensina, né? Então, algo você quer apertar botão e entender o que é e para que serve, a própria central de ajuda resolve tudo para você. Mas, igual você falou, o curso às vezes coloca coisas no lugar, né? Exato. Mas continua a sua história. Aí o seu primo te indicou o curso e aí? Aí ele me indicou o curso e primeiro eu fui avaliar, entrei no seu canal no YouTube, comecei a ver os vídeos teu, porque é uma coisa que eu prezo bastante quando eu adquirir um curso, pela didática da pessoa. Basicamente, todos os cursos que eu já fiz, eu sempre pesquisei bastante em canais de YouTube e essas coisas para ver como que era a didática da pessoa, para ver se eu comprava a ideia dela, sabe? Aí eu comprei a ideia sua e comprei o Afiliado Viking. Aí, quando eu comprei o Afiliado Viking, você tinha acabado de colocar uma aula assim, ó, se eu tivesse pouca grana, como que eu ia começar, certo? Eu tinha uma grana boa para investir, sabe? Eu comecei investindo mil e pouco por mês em tráfego, certo? Só que o interessante daquela aula foi contar que assisti, se eu não me engano, do módulo 1 ao módulo 8, ou 12, até eu lembro que era o módulo de WhatsApp, que agora você adicionou um tanto de aula lá no Afiliado Viking, eu não lembro mais qual que é. Aí eu assisti aqueles módulos inteiros, assim, coloquei na velocidade 2, fui acompanhando. Algumas aulas eu assisti 3, 4, 5 vezes para conseguir entender o que era, sabe? E daí, com esse curso, eu comecei a ter mais insights, sabe? Tipo assim, pensar uma coisa diferente, pensar um teste diferente, sabe? Porque no marketing digital você tem que ter criatividade também. Aí, continuando, sabe? Quando eu comecei ali no primeiro mês meu, eu comecei a primeira campanha, foi dia 10 de maio. Eu coloquei a primeira campanha, sabe? E nessa primeira campanha, eu tinha afiliado um produto que tem lá na Hotmart, que o meu primo também era afiliado. Aí o produtor passava os criativos, sabe? E eu comecei a soltar a primeira campanha. Você pode falar qual que era o nicho? Porque senão vai encher de comentário aqui embaixo. Qual nicho? O nicho é de relacionamento, sabe? Beleza. Aí, eu fiz a primeira campanha. Para fazer a primeira venda, demorou uma semana exata. Foi 7 dias para conseguir fazer a primeira venda. E é nessa hora que você vê se você tem estômago ou não. Porque a ansiedade toma. Toda hora você fica olhando no celular para ver se chega notificação, certo? Aí você vai olhar. Atualiza o gerenciador o tempo todo para ver quanto que gastou, fica lá dando F5 o tempo todo, quanto gastou essa merda, Isso. ou meu dinheiro indo embora e não tá vendendo. Você fica apegado à métrica secundária. Nossa, o CTR tá bom, tá tendo finalização de compra, mas não tá tendo compra, sabe? É aquele negócio. E daí, quando você faz a primeira venda, é um negócio, é uma sensação magnífica, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter essa sensação de primeira venda um dia, sabe? Porque é muito bom. A concretização, tipo assim, funciona, né? Tipo assim, opa, funciona. Não, com certeza. Aí, após eu fazer a primeira venda, eu começou a vender mais ou menos assim, em média, vendia um dia, passava 200, vendia outro. E foi fazendo assim.
Até que eu cheguei no último fim de semana do mês, que foi os 3 últimos sexta, sábado e domingo, que foi o ponto que eu passei de lucro na coisa, porque vendeu muito bem esse dia, sabe? E aí, desse momento que você subiu essa campanha, demorou uma semana para vender, até o momento que você falou, por exemplo, no último final de semana do mês, quando você teve de lucro, o que você fez de diferente? Você mudou alguma coisa na campanha ou só deixou rodando para o Facebook otimizar? Mudei. Para começar, esse negócio da paciência. Marketing digital realmente cobra de você ter muita paciência, sabe? Às vezes você fica lá sem vender 2 dias, mas no terceiro dia cai 2, 3 vendas, que já é o suficiente para você realizar o lucro. E vindo de bolsa de valores, paciência é o que não faltava para mim, sabe? Eu sabia que eu tinha paciência para aquilo, falei, eu sabia que isso aí ia dar certo, confiava nisso de que iria dar certo, sabe? Só que eu fiz uma otimização em cima disso. A primeira coisa, eu comecei com a campanha com orçamento de R$20, sabe? Aí a primeira otimização que eu fiz foi, eu pausei e dupliquei a campanha. Foi simples assim, tipo, gastou lá, por exemplo, foi por volta de 5 dias, gastou os seus R$100, não fez a venda, eu pausei e dupliquei ela, sem mexer em nada, só fiz isso, sabe? Nessa segunda pausa e duplica que eu fiz, a métrica secundária começou a ficar melhor. O CPM ficou um pouquinho mais baixo, teve um pouco mais de finalização de compra, assim, precocemente falando, sabe? Até que concretizou a primeira venda. Mas essa de pausar e duplicar, foi conversando com esse primo meu que ele falou para mim, tenta fazer isso. Às vezes, o Facebook, ele sempre pega amostras de públicos, por exemplo, você tem um público lá de 5 milhões de pessoas, ele não vai mostrar para aquelas 5 milhões, a não ser que você soque orçamento infinito naquilo lá. Só que ele vai pegar uma... Na lua, né? Exatamente. Ele vai pegar uma amostra daquele orçamento, daquele público, quer dizer, e em cima daquele ele vai anunciar. Como você pausar e duplicar, pode ser que ele pegue uma amostra diferente, e nessa amostra diferente esteja um público mais quente, vamos dizer assim, sabe? E foi o que aconteceu. Realmente, essa segunda campanha, ela performou muito melhor. E aí, beleza. Aí, como a primeira e segunda campanha começou a performar melhor, você mudou mais alguma coisa até o momento que ela te deu lucro? Mudei, aumentei o orçamento. Fiz escala, sabe? Tanto é que eu vi uma sacadinha interessante nisso, que quando você muda o orçamento, vamos supor que você está com a campanha de R$20, e no caso eu coloquei 25, ela vai demorar aproximadamente uns 2 dias, isso aí foi uma coisa que eu identifiquei pelo número de campanhas, para ela ajustar aquele novo orçamento que você colocou. E daí foi isso que eu fiz. Fiz primeira venda. Isso daí a galera desespera. Aumentei o orçamento, parou de vender. Fudeu. Isso. Porque eu fiz a primeira venda, aumentei o orçamento, sabe? E aí ficou, tipo, 2 dias sem vender. E foi vender no terceiro. Então, basicamente, não pode se desesperar. E depois, assim, então beleza, você estava com esse produto, começou a vender. O que você fez depois disso? Então, daí eu gastei pouco nesse primeiro mês, nesse primeiro contato, sabe? Só que eu tive até uma coisa interessante, que a primeira vez que eu falei isso pro meu primo, ele falou que eu era errado usar essa métrica, que eu falei de ROI, sabe? Eu consegui uma porcentagem de ROI de 70% nesse primeiro mês, sabe? E ele falou assim, não se preocupa com ROI, que ROI é uma... o importante é ter lucro. Eu costumo brincar que ROI, quem gosta de ROI é criança, adulto gosta de lucro. Exatamente. E daí, nesse segundo, eu vi que nesse primeiro mês eu tive um resultado legal. Aí no segundo mês eu pensei, eu acho que eu vou aportar um pouquinho mais de capital, separar um pouco mais de dinheiro e vamos ver o que acontece, sabe? 2 coisas que eu lembrei de comentar aqui agora, mas que uma coisa que me impactou demais. Eu já fui servidor público, sabe? Eu trabalhei em prefeitura. E tem um vídeo seu lá no começo do curso que você fala, eu não lembro se é os erros que a gente pede do sucesso, é algum daqueles, que você fala a frase assim, o Brasil é a maior concentração de servidor públicos quase do mundo, certo? Então, quando você está disposto a fazer algo diferente, coisas incríveis podem acontecer. Lá foi uma frase que me marcou demais, sabe, cara? E nisso eu pensei assim, se eu tô vendo que esse negócio tá certo, tá dando certo, se eu
sentir que pode vir mais, por que não arriscar mais, sabe? Aí é a hora que você tem que ter estômago, ter um pouco mais de coragem para arriscar mais, certo? E foi o que eu fiz, eu aumentei o orçamento mensal meu no segundo mês, sabe? Aí no segundo mês, eu aumentei o orçamento mensal, com isso eu testei eu estava com uma campanha de feed, eu testei um carrossel de stories. Aí o carrossel de stories me deu um resultado muito excelente, sabe? Porque... Como é que foi esse resultado? Esse resultado fez uma campanha eu colocar uma campanha de R$50, certo? E ela ter por volta um custo por... Sabe quando você faz uma conversão personalizada de crédito? E daí você consegue ver o custo por crédito? Ter por volta um custo por crédito aproximadamente de R$30 a R$40. Então, basicamente... De cartão de crédito, né? A cada R$30 gasto, eu estava fazendo um crédito, sabe? Então, fora os boletos. Fora os boletos. No marketing digital, eu costumo brincar que boleto é brinde, sabe? Você não pode nem... Você tem que ter o boleto, porque uma grande porcentagem da população brasileira não tem cartão de crédito. Mas você não pode contar que eles vão ser pagos, senão a decepção é grande. Eu costumo brincar que o negócio é o seguinte, cara, a melhor alternativa é, ao invés de você brigar contra os boletos, é você tentar fazer com que as pessoas paguem os boletos. Né? Então, porque, para o afiliado, para o produtor, uma venda feita por boleto ou pelo cartão de crédito, cara, é dinheiro do mesmo jeito, sacou? Então, para gente afiliado, ou produtor, ou coprodutor, ou quem quer que seja, o cara que pagou no boleto vai receber a mesma quantidade de dinheiro. O negócio é, se tá tendo muito boleto, o que eu sugiro fazer? Ah, Marcelo, eu quero acabar com os boletos. Não, você pode tentar usar estratégias para minimizar. Mas, porra, manda um WhatsApp, começa a fazer a recuperação de boleto. Como é que você faz isso como afiliado? Você pede para o produtor liberar os acessos para você, entra em contato com o WhatsApp, tira a dúvida do cara. Ah, mas o produtor não deveria fazer isso? Cara, foda-se. Né? O negócio é o seguinte, o seu dinheiro está na reta. Você vai ficar terceirizando a venda, o dinheiro que poderia fazer. Ah, o produtor que deveria fazer isso. Cara, se o produtor não está fazendo, pega e faz, pelo menos você garante o seu. O produtor vai estar se beneficiando com isso? Óbvio que vai, mas você como afiliado também vai estar. Então, tenta a galera mudar um pouco dessa mentalidade. Como que eu acabo com os boletos? Como que eu vou fazer tirar o máximo de dinheiro possível dos boletos? Mas segue aí, que eu tô te interrompendo demais. Não, eu concordo com o raciocínio, sim, sabe? E tanto é que eu faço isso. Eu tenho um WhatsApp Business, o produtor liberou os acessos para mim, e sempre quando tem um boleto gerado, eu mando mensagem para tentar tirar as objeções da pessoa. Porque muitas vezes, a pessoa às vezes gera o boleto, depois fica com dúvida, e fala assim, será que é mesmo para mim? Porque o cartão de crédito, não, ela vai lá e muitas vezes no impulso ela compra. Agora, o boleto, às vezes, dá mais para ela pensar e criar a objeção de não comprar aquele produto, sabe? Então, você entrar em contato com o WhatsApp tem sido muito efetivo. Mas aí, prosseguindo, Marcelo, nesse segundo mês, eu aumentei o orçamento e tive resultados melhores, sabe? Realmente, foi aí... Mas eu acho que eu queria só ressaltar uma coisa aqui legal, que foi o seguinte, você subiu, se arriscou, você engoliu o sapo. Sim. Cara, eu tô tomando prejuízo. Muita gente toma prejuízo uma semana e vira e fala, cara, não dou conta mais e desiste. Outra coisa, depois, você conseguiu fazer uma venda, depois outra venda. Você virou e falou, cara, eu quero arriscar um pouco mais. E aí você pegou e começou a testar criativos novos. Você deve ter pegado, deixa eu testar um carrossel de story. E seu resultado começou a melhorar. Então, eu acho que tem dois pontos importantes aí que você trouxe. Que o primeiro, que é um pouco da resiliência, de você entender que, eu sei que para eu fazer alguma coisa diferente, eu tenho um processo de aprendizagem, que eu tenho que aprender, que eu tenho que arriscar, e isso pode ser doído no início, mas você entendeu que era necessário. E o segundo é você, tipo assim, não é porque isso daqui que tá dando certo que é o melhor. Cara, qual que é o melhor anúncio? Aquele que você testou e te deu o melhor resultado. Ele falou, então será que tem algum melhor do que esse? Não sei, deixa eu testar. Você testou outras coisas e conseguiu escalar os seus resultados. Então, eu acho isso que é muito legal, esses pontos que você trouxe aqui, são muito importantes, que muitas vezes as pessoas negligenciam, né? Então, achei importante ressaltar isso. Com certeza. Inclusive, você fala numa aula do afiliado Viking que não existe certo ou errado, existe teste. Testou, deu lucro, você tá certo. Basicamente isso. Exatamente. Marcelo, tá certo fazer isso?
Cara, tá dando lucro. Quem sou eu pra falar que você tá errado, entendeu? Exatamente. E aí outro ponto que eu aprendi também nesse segundo mês, Marcelo, que a partir do momento, por exemplo, eu escalei, no caso, eu aumentei o orçamento das campanhas para ter melhor resultado. Uma coisa que aconteceu muito, eu trabalhava só com a estrutura de sabe? Uma campanha, um anúncio, um conjunto e um anúncio. Aí, aquela campanha tá boa. Aí, você olhava nos últimos 7 dias, ela começava a sair um pouquinho dos eixos, certo? Eu ia lá e duplicava o conjunto dentro da campanha, sem mexer no orçamento, sabe? Isso também foi uma coisa que que eu ouvi na internet, não me lembro em que lugar. Eu testei e teve resultado bom. Então, até fica uma questão, você já tinha visto falar disso? Já sim. Isso daí, quando você tá pegando, assim, você tem um conjunto, você só duplica e não mexe nada. Quando a gente está falando de orçamento mais baixo, né, tipo 100, até 150, R$ 200 por dia, eu já vi realmente funcionar. Agora, para quem está jogando um jogo de orçamento mais alto, tipo R$ 2.000 por dia, R$ 5.000 por dia, quando você faz essa duplica, às vezes o novo fica melhor, mas isso dura algumas horas, depois ele fica um padrão de novo. Porque é um pouco daquilo que você falou, provavelmente é por aquilo que você falou. Quando você pega um lookalike, o lookalike já é uma amostra da população brasileira. Né? Então, explicando um pouquinho até sobre a dinâmica dos públicos. Então, quando você pega um lookalike 1%, você vira e fala, olha, eu quero fazer um lookalike desse público, então, ó, eu peguei uma amostra dentro de todo mundo que usa o Facebook, o lookalike é essa amostra. Quando você coloca lá R$ 50 por dia, R$ 100 por dia, o Facebook vai virar, opa, eu tenho que, com R$ 10 por dia, eu tenho que aparecer para 1.000 pessoas. Então, o Facebook vai escolher uma amostra dentro dessas 1.200.000. Quando você coloca R$ 2.000 por dia, a amostra sai disso para isso. Então, você começa a pegar uma fatia muito maior daquele público. Então, quando você está anunciando com verbas mais altas, você começa a pegar as mesmas pessoas. Então, pode ser que nas primeiras horas ali dê um desempenho melhor, mas depois tende a padronizar. Entendido. Então foi exatamente isso. Eu testei, deu certo, sabe? Com essa explicação agora ficou melhor o conceito sobre essa duplicação de conjunto. É uma coisa que eu consegui fazer para quando aquela campanha, porque o orçamento, hoje o que eu uso de orçamento é no máximo R$ 50. Eu não passo desse orçamento em campanha, sabe? E quando a campanha estava boa e ela começava a sair um pouco dos trilhos, eu usava essa sacadinha e a maioria das vezes dava certo, mas também não é 100%. Teve vezes de eu fazer isso e não dá em nada, sabe? E não dá em nada. E como que você saiu disso daí? Opa, duplica, testa. Como é que estão os seus resultados hoje? Quanto que você está tendo de resultado hoje, agora aí no mês de setembro? Nós já estamos quase no fim de setembro. E como é que você fez aí para sair do que você estava fazendo até chegar onde você está hoje? Então, aí, como a história curta de 4 meses, nesse segundo mês eu também obtive lucro, certo? E um lucro maior que esse primeiro mês. Aí eu tive uma sacada pensando comigo, sabe? E foi um golpe muito arriscado que eu fiz, e no primeiro mês deu certo. No terceiro mês, eu estava trabalhando ainda na instituição financeira, certo? Eu decidi investir o salário meu inteiro em tráfego e viver do que o tráfego tivesse de resultado, entendeu? Então eu dei mais aquele 5 minutos de coragem e acabei fazendo isso. Exatamente, eu comecei a colher os resultados e foi no meio desse teste que eu estava fazendo que eu fui mandado embora da instituição financeira, certo? Aí eu continuei nessa estratégia e esse foi o mês que eu obtive o maior lucro meu, certo? Que foi o mês de julho. Aí, chegando nos dias de hoje, o que eu estou usando atualmente, eu continuo ainda usando uma campanha de feed e uma de story, certo? Eu mexo com um nicho de relacionamento, então é considerado um pouco de nicho mais black, certo? Você tem que tomar cuidado com a copy que você faz. Então, uma dica que eu dou pro pessoal, pode ser para o nicho black ou para qualquer um, dá um tratamento especial na página do Facebook. É uma coisa que tem feito muita diferença. Às vezes o cara vai lá, por exemplo, assim, coloca só a foto de perfil, foto de capa,
e depois nunca mais posta nenhuma coisa, sabe? Não posta mais Sou nenhuma eu. foto, nem nada. Quando eu comecei a dar, eu dei esse tratamento, desde o começo eu dei esse tratamento de alimentar a página, sempre tá postando alguma coisinha na página, certo? Ter um envolvimento ali com aquela página. E daí eu digo para você, Marcelo, até hoje eu não tive bloco ainda, sabe? Eu não tomei nenhum bloco. Então, isso é uma sacada interessante que pode ser que seja por isso que eu não tomei nenhum bloco, por sempre estar alimentando a página, sabe? O porquê eu acho que a gente nunca vai descobrir. Talvez é porque realmente você não violou nenhuma política, né? Porque... Mas eu vou trazer outra sacada aqui que a maioria das pessoas não para pensar, que é o seguinte. Quando a gente está anunciando no Facebook ou no Instagram, a nossa página, o nosso perfil do Instagram, né, principalmente, que o Instagram tem um alcance orgânico melhor, ela ganha uma visibilidade. Seus anúncios aparecem para outras pessoas. Eventualmente, uma pessoa ou outra acaba clicando no seu perfil do Instagram para ver o que tem lá. Já que você está fazendo isso, por que não começar a produzir ou pelo menos trabalhar com uma curadoria de conteúdo focado nesse nicho, já que você já está gastando essa grana, às vezes você consegue trazer alguns seguidores para conseguir trabalhar essa galera no orgânico. Você trabalhar o pago junto com o orgânico. Ah, Marcelo, mas dá trabalho produzir conteúdo e fazer curadoria. Dá! Dá trabalho, mas você quer ganhar dinheiro? Tem custo. Tem custo de tempo, tem custo de saco. Né? Tipo assim, se você quiser ganhar dinheiro sem fazer porra nenhuma, tem a loteria, assim. É uma das poucas coisas que eu conheço que dá muita grana sem trabalhar, com um risco pequeno, né? Que você vai pagar 4,50 ali na Mega Sena, R$ 4, sei lá quanto que tá. Né? O risco que você tem de perder é 4,50, vai ficar pouco trabalho, é só você ir ali na lotérica, jogar e eventualmente você pode ficar multimilionário. Mas dá trabalho? Dá. Se você não quiser trabalho também, se você não quiser ter trabalho, tudo bem. Mas também aceita que, eventualmente, as pessoas que se esforçam mais, trabalham mais, se dedicam mais, correm mais riscos, igual o Lucas, de pegar o salário inteiro e colocar lá, ver o que dá, tem resiliência, tem consistência, vão ter resultados melhores, sabe? Como eu já vi muito pessoal falando, não existe almoço grátis. Então você tem que dar aquele esforço para conseguir. E tem outra coisa também, dinheiro não aceita desaforo. Então, se você fizer de maneira errada... E, cara, deixa eu te fazer uma última pergunta. Como que o afiliado Viking te ajudou nessa trajetória toda aí de maio até agora? O afiliado Viking me ajudou bastante, assim, eu digo no sentido da teoria, da sacada e mais do básico, sabe, Marcelo? Eu acho que para quem está começando no marketing digital, está fazendo suas primeiras campanhas e tudo mais, o afiliado Viking é perfeito. Porque você tem do conteúdo desde o básico, desde o que você pega quase na mão da gente, ensina a apertar os botões para fazer as campanhas, até um conteúdo mais avançado, certo? Então, o que ele ajudou, sempre teve aula que eu revi bastante. Vou citar, por exemplo, a aula sua de remarketing. Você tem um módulo inteiro de remarketing e de criação de público. Eu assisti aquilo lá várias vezes para começar a entender como que funcionava o remarketing, sabe? Porque você tem que entender o porquê que você está fazendo remarketing. Simplesmente falar, vou fazer uma campanha de remarketing. Uai, tem que ter um sentido de você estar fazendo aquele remarketing, sabe? Então, exatamente. eu assisti várias vezes. E outra aula também que eu acho muito boa, que eu já assisti várias vezes, é a de copy do Lucas, sabe? Do Xará, meu. Aquela lá Aquele também módulo tá sensacional, né? ficou sensacional, sabe? E eu assisti várias vezes para seguir os modelos e as dicas dele. Porque, na minha opinião, a copy é a coisa mais importante de um anúncio. É lá que você vai conseguir comprar a ideia de levar o cara para a sua página de venda. Concordo totalmente. Totalmente. E daí, Cara, pode falar. E isso daí só para complementar, sabe? E você ensina de tudo lá que eu vejo. Tipo, eu não tenho pretensão de criar um canal no YouTube, mas você tem módulo de canal no YouTube, certo? Então, isso eu não vi. Mas, por exemplo, esse de remarketing, aquele módulo também de caixa de ferramentas, sabe? Que lá é um módulo importante pra caramba, sabe? Sim.
Tanto é que uma coisa que eu fiz, uma sacada interessante, eu tinha um cartão de crédito sem anuidade, porém não tinha programa de pontos. Quando eu vi aquela aula de cartão seu, nossa senhora, já fui correndo atrás de um cartão de crédito que tinha programa de pontos, porque a gente não sabe que a gente tá perdendo em pontos com aquele negócio, cara. Ano que vem, cara, ano que vem, eu ia ter feito uma volta ao mundo desse ano. Se não fosse o Coronga, eu ia ter feito uma volta ao mundo só com a milha que eu ganho de cartão de crédito. Aí você Não ia pensa, gastar um centavo de passagem. não gastar com passagem já é uma puta economia para você nas viagens. Pô, exatamente. Uhum. Exatamente. Ainda tem, eu falo sobre meu marketing, sobre comprar domínio, sobre como é que você cria a sua própria estrutura. E tem as lives lá do módulo 25, que, cara, para mim o maior ouro, depois que o básico, né, que você entendeu o básico, para mim o ouro tá naquelas lives, no replay daquelas lives. Ele tem debriefing de lançamento, tem um monte de coisa que eu conto ali, para mim, se eu pudesse definir o meu módulo favorito é daquelas lives. É o das lives? Vou até anotar aqui para começar a assistir, então. Que esse eu não comecei. Cara, e eu vou te falar que é engraçado. 99,3% dos alunos nunca assistiu nenhuma aula daquele módulo. E para mim, tem as melhores sacadas, o melhor conteúdo tá ali nas lives. Depois que o básico, você entendeu o básico ali, entendeu o que Facebook é, de copy, Google Ads e tudo mais, cara, o módulo das lives é surreal. É surreal. Eu vou assistir ele, então. Aí, Marcelo, para concluir só o raciocínio até chegar aos dias de hoje, certo? E daí eu aproveitei e comecei a fazer um controle de caixa. Isso eu aprendi muito analisando empresa. Ser investidor, você sabe muito bem disso. Você pega empresas, por exemplo, que nem, não sei se já viu o balanço da Apple, ela tem 500 bilhões de dólares em caixa, tipo dinheiro líquido. Isso é um absurdo se você for pensar aqui, sabe? E daí eu comecei... Ela tem mais dinheiro em caixa do que qualquer país. Então, isso é incrível. E nisso eu trouxe uma outra sacada para mim, que é o seguinte, sempre agora que eu tô como empreendedor, tô como autônomo, sabe? Você sempre tem dinheiro em caixa. Por exemplo, o dinheiro que eu tenho em caixa, eu sempre tento gastar de 30% a 40% em orçamento. Porque você não pode também colocar todos os seus ovos numa cesta só. Você quebra, né? Senão Se aquela cesta cai, você tá quebrado. Aí você perguntou, eu vou dar uma olhada aqui sobre o último mês, sabe? Aí, voltando a falar do resultado, eu não sei se a câmera pega para mostrar, sabe? Será que pega? Você teria que compartilhar a tela. Tem um botãozinho logo no canto superior direito aqui para você compartilhar. Você tá pelo celular ou pelo computador? Eu tô vendo pelo celular, certo? Ah, não, beleza. Então pega. Se quiser mostrar a tela, pega. Aí, tipo, isso aqui eu coloquei como os últimos 30 dias, sabe? Aham. E com um controle de orçamento em cima disso, eu tô gastando metade. Pode colocar aí. Então tá dando 3.500, 3.600 reais de lucro. Essa é uma média que eu tenho, sabe? E o que eu tenho para mim é que quanto mais eu aumentar esse caixa que eu tenho guardado, mais eu vou aumentar o valor investido. E isso eu estou fazendo uma escala, até chegar a uns patamares de investimento mais alto. Porque sim, quanto maior o seu lance, maior a sua exposição em tráfego e, consequentemente, maior o seu resultado. Cara, legal demais. Demais. Você tem mais algum recado para deixar para a galera? Mais alguma coisa que você quer deixar de mensagem? Seu Instagram, YouTube, alguma coisa que você queira fazer? Para final, assim, conselho, certo? O negócio você tem que, nada mais um afiliado, ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que ter resiliência, tem que ter estômago, e o principal de tudo é paciência. Eu coloco um exemplo que eu vi esses dias muito bom. Você constrói uma casa com a intenção de alugá-la. Do momento que você começou a construção até o momento que você recebeu o primeiro aluguel, até o momento que você pagou a construção, é muito tempo. Então, não queira ganhar dinheiro da noite para o dia. Porque se você for nessa onda, você vai se decepcionar muito rápido, certo? Então, paciência é o principal, certo? E ter estômago também para deixar as campanhas rodar. Que o marketing digital tem um mercado vasto
uma coisa que eu noto, eu sou de cidade pequena, ninguém conhece o que é marketing digital, aí você vê o tanto de oportunidade que tem para conseguir para frente, certo? Futuramente. Então, quem tiver disposto a pagar o preço, eu sei que no futuro vai colher inúmeros resultados com isso, certo? Maravilhoso. E por, Maravilhoso, meu jovem. e por fim, né, agradecer você, né, Marcelo, que foi um dos precursores aí, né? Como se diz, se eu não tivesse visto teu curso, talvez não tinha pegado tanto sacada, talvez não tinha evoluído, certo? Porque o afiliado Viking, como se diz, pelo preço que é barato demais pelo tanto de conteúdo que tem. São 200 aulas. Tem muita Acho que coisa são boa. 230 nesse momento. Tem 230. Uhum. Então, por hora, obrigado pelo convite aí. Espero que essa conversa seja muito proveitosa aí para o pessoal. Beleza. Valeu demais, mestre.